Ares, o deus da guerra. Provavelmente, em algum momento da sua vida, você já ouviu falar da cultura grega e seus deuses. Mas você conhece a história de Ares? E aí, já te contaram? Ares é um deus grego, filho do rei e rainha dos deuses Zeus e Hera, na antiga religião grega. O culto de Ares não foi muito grande, sendo centrado na região norte da Grécia e em Esparta, uma das mais importantes cidades-estados da Grécia Antiga. Embora muitas vezes tratado como o deus olímpico da guerra, ele é mais exatamente o deus da guerra selvagem, sede de sangue ou matança personificada. Os romanos identificaram-no como Marte, o deus romano da guerra e da agricultura, que eles tinham herdado dos etruscos. Entre os helenos sempre houve desconfiança de Ares, e ele era detestado por Zeus. Ares foi geralmente diminuído em nome da sua meio-irmã, Atena, que embora fosse deusa da guerra, a posição de Atena era de guerra estratégica, enquanto Ares tendia a ser a violência imprevisível da guerra. O seu lugar de nascimento e sua casa verdadeira foram colocados muito longe, entre os bárbaros e trácios, de onde ele se retirou depois que o seu caso com Afrodite foi revelado. Embora Afrodite seja mais conhecida como esposa de Hefesto em mitos tardios, ela foi mais retratada com Ares. O casamento de Afrodite com Hefesto teria chegado ao fim após a exposição da traição dela com Ares, e na Guerra de Troia, Homero diz que Afrodite é consorte de Ares. A paixão de ambos representava o dualismo entre amor e ódio, sendo constantemente representados juntos em obras de arte. O culto. Embora importante na poesia, Ares raramente foi incluído no culto na Grécia Antiga. Detinha poucos templos e santuários, parecendo mais presente nos ritos de batalha. Seu culto foi centrado ao norte, na região de Tessália, Tesprócia e Trácia. Mesmo estando implicado no mito de fundação de Tebas, ele apareceu em poucos mitos. Em Esparta, havia uma estátua do deus acorrentado, para mostrar que o espírito de guerra e vitória nunca deveria ter deixado a cidade. Aparência de Ares. Ares tinha uma quadriga desenhada com rédeas de ouro para 4, garanhões imortais que cuspiam fogo. Entre os deuses, Ares era conhecido pela sua armadura de latão. Ele brandia uma lança ou uma espada na batalha. Os seus pássaros agudos e sagrados eram a coruja de celeiro, o pica-pau, o bulbo e, especialmente no sul, o abutre. De acordo com Argonáuticas, os pássaros de Ares eram um bando de pássaros que lançavam penas em forma de dardos que guardaram o templo das Amazonas do deus em uma ilha costeira no Mar Negro. Em Esparta, em uma noite crônica de sacrifício de um cão a Eneálios, ficou assimilado ao culto de Ares que o sacrifício poderia ser feito a Ares na véspera de uma batalha para pedir sua ajuda. Na escultura clássica, Ares era representado como um homem bonito, muitas vezes nu, vestindo um elmo grego e segurando uma lança ou espada. O deus é geralmente difícil de identificar por causa da falta de atributos distintivos. Uma estátua de um guerreiro armado poderia facilmente representar um herói mítico ou um guerreiro histórico. O símbolo de Marte, Ares romano, é uma seta representando uma espada e um círculo representando o escudo. É usado como símbolo do masculino e do planeta Marte. Na Renascença e obras de artes neoclássicas, os símbolos de Ares são a lança, o elmo e seu animal é o cão. O seu pássaro é o abutre. Em trabalhos literários dessas eras, Ares parece como cruel, agressivo e sanguinário, injuriado tanto por deuses como por seres humanos, muito como ele era nos mitos gregos antigos. Na mitologia, o conto cantado pelo bardo na sala Alcino, o deus do sol Hélio, uma vez espiou Ares e Afrodite amando um ao outro secretamente na sala de Hefesto, e ele prontamente informou o incidente ao cônjuge olímpico de Afrodite. Hefesto conseguiu pegar o casal em flagrante e, para tanto, ele fez uma rede especial, fina e resistente como diamante, para pegar os amantes ilícitos. No momento apropriado, esta rede foi jogada e encurralou Ares e Afrodite em um abraço apaixonado. Mas Hefesto ainda não estava satisfeito com a sua vingança. Ele convidou os deuses olímpicos e deusas a examinar o casal infeliz. Por causa da modéstia, as deusas duvidaram, mas os deuses testemunharam a vista. Alguns comentaram a beleza de Afrodite, os outros opinavam em trocar de lugar ansiosamente com Ares, mas todos zombaram dos dois. Uma vez que o casal foi solto, Ares, embaraçado, fugiu para longe à sua pátria, Trácia.
Em um detalhe interpolado muito posterior, Ares põe o jovem Alectrião à sua porta para avisá-los da chegada de Hélio, como Hélio diria a Hefesto da infidelidade de Afrodite se os dois fossem descobertos. Mas Alectrião adormeceu. Hélio descobriu os dois e alertou Hefesto. Ares ficou furioso com Alectrião e transformou em um galo, que agora nunca esquece de anunciar a chegada do sol na manhã. A fundação de Tebas. Um dos papéis de Ares, que era situado em terra firme na própria Grécia, estava na fundação do mito de Tebas. Ares colocou um dragão para guardar uma nascente em Tebas. Em algumas versões é dito que o dragão era filho de Ares. E este dragão foi morto por Cadmo, sendo o antepassado dos tebanos, já que os dentes do dragão foram semeados na terra como uma colheita, da qual nasceram soldados totalmente armados que lutaram até a morte, até que sobraram só 5. Quando Equiote, um deles, comandou que eles parassem de lutar. Os nomes destes semeados espartos eram Equionte, Udeu, Citônio, Hiperenor e Peloro. Para propiciar Ares, Cadmo serviu 1 ano, equivalente a 8 dos anos atuais a Ares, e depois disso casou-se com Harmônia, a filha da união de Ares com Afrodite. Outro mito de Ares é relacionado a gigantes. Em um mito arcaico e obscuro relacionado na Ilíada pela deusa Dione a sua filha Afrodite, 2 gigantes citônicos, os Aloídas, chamados Oto e Efíote, lançaram Ares em cadeias e puseram-no em uma urna de bronze, onde ele permaneceu durante 13 meses, ou seja, 1 ano lunar, e teria sido o fim de Ares e seu apetite da guerra, se a bela Eriboea, a madrasta dos jovens gigantes, não tivesse dito a Hermes o que eles tinham feito. Ela relatou: em um destes suspeitos, um festival de licença que é feito no 13º mês. Ares ficou gritando e uivando na urna até que Hermes o resgatasse, e Artemis enganou os Aloídas, fazendo um assassinar o outro. A Ilíada. Na Ilíada, Homero representou Ares como não fixando lealdades nem respeito a Temis. A ordem certa das coisas, ele prometeu a Atena e Hera que lutaria do lado de Aqueus, mas Afrodite foi capaz de persuadir Ares para o lado dos troianos. Durante a guerra, Diomedes lutou com Heitor e viu Ares lutar do lado dos troianos. Diomedes pediu que os seus soldados retrocedessem lentamente. Hera, a mãe de Ares, viu a sua interferência e perguntou a Zeus, o seu pai, para a permissão de expelir Ares do campo de batalha. Hera estimulou Diomedes a atacar Ares, portanto ele jogou uma lança em Ares e seus gritos fizeram aqueus e troianos igualmente tremerem. Atena então pegou a lança e machucou o corpo de Ares, que gritou de dor e fugiu para o Monte Olimpo, forçando troianos a retroceder. Depois, quando Zeus permitiu que os deuses lutassem na guerra novamente, Ares tentou lutar contra Atena para vingar-se do seu dano prévio, mas foi mais uma vez ferido quando ela lançou um enorme seixo rolando nele. Contudo, quando Hera, durante uma conversa com Zeus, mencionou que o filho de Ares, Ascalapus, foi morto, Ares desatou a chorar e quis se juntar à luta do lado dos aqueus, descartando a ordem de Zeus que nenhum deus olímpico deveria entrar na batalha. Atena parou Ares e também o ajudou a tirar sua armadura. Em alguns outros mitos, Ares apreendeu o criminoso Sísifo, um homem impiedoso que se atreveu a sequestrar o deus da morte Tânato durante a batalha entre Heracles e Signos, filho de Ares. O deus interveio, mas foi ferido pelo herói e forçado a fugir de volta para o Olimpo. Ares apoiou ativamente as Amazonas em muitas guerras e batalhas. A mais famosa delas foi sua filha Pentesileia, que se juntou à guerra de Troia. Então galera, esse é mais um vídeo do canal, espero que tenham gostado. Deixem o seu like e se inscreva no canal para novos vídeos. E aí, já te contaram?